Olá, eu sou Jefferson Barbosa e hoje eu vim falar sobre um livro espetacular nesse especial de ficção científica. E é um livro que pode gerar controvérsias porque tem pessoas que eu tenho certeza que vão falar que não é ficção científica, mas é sim, e eu estou com alguém que me apoia, que é o Silverberg, que é um autor que escreve para a revista americana de ficção científica, a revista Asimov. E ele tem um texto super legal, que eu vou deixar o link na descrição, no qual ele explica e fala o porquê Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago, é uma ficção científica, e eu também vou comentar um pouquinho agora. O José Saramago é um poeta, dramaturgo, escritor que nasceu em 1922, é um autor português e é o primeiro autor de língua portuguesa a ganhar o Prêmio Nobel de Literatura. E a sua obra é toda criada de uma maneira bastante peculiar. E o legal é porque suas obras e seus enredos misturam uma quantidade de elementos fantasiosos, e nesse caso a gente tem um exemplo de ficção científica, sim. Inclusive, no artigo que eu falei no começo do vídeo, que o próprio Silverberg defende o porquê Ensaio sobre a Cegueira é uma ficção científica, ele usa outro texto, que é do Isaac Asimov, que foi escrito para uma edição na qual o Isaac Asimov vai descrever a ficção científica social. E ele cria um exemplo bastante legal que eu vou compartilhar com vocês. Ele diz para a gente supor que existem 3 autores em 1880 que querem escrever uma história do futuro, de uma carruagem que se move sem cavalos ou sem qualquer energia interna. Então ele diz que o primeiro escritor, o escritor X, focaria então na máquina em si, nos avanços da máquina, em qual é o quadro tecnológico. E o clímax do romance seria então os avanços da máquina e o conflito dela em si. E o Isaac Asimov define esse tipo de livro seria uma ficção científica tecnológica. O escritor Y, diferentemente do primeiro que gastou um romance inteiro para falar da criação da máquina, inventa ela num segundo. Ela já existe. Só que aí surge um bando de bandidos para tentar roubar a máquina, e aí tem um monte de confusão, porque os bandidos vão sequestrar a filha do inventor da máquina. No caso, Asimov vai definir esse tipo de romance como uma ficção científica de aventuras. Já o escritor Z vai criar um romance no qual, além da máquina já ter sido criada, ela já foi aperfeiçoada. E ela já está inserida numa sociedade no qual essa máquina já é um problema. Já existem petrolíferas que comandam a região por causa dessa máquina. Todas as estradas já foram pavimentadas e agora o mundo se tornou um mundo de viajantes. A corrupção já invadiu os subúrbios. As pessoas são mortas devido a esses veículos de alta velocidade. E o romance questiona qual a solução para esse problema. E isso Isaac Asimov determina como uma ficção científica social, que é o que o Silverberg define Ensaio sobre a Cegueira. É uma ficção científica social que não está muito ligada aos aspectos tecnológicos e funcionaria mais como uma ficção científica soft. E ela está preocupada com o comportamento humano. Quais os problemas que essa visão do futuro pode causar e vai causar. E quais os questionamentos e as soluções para ela. Por isso, sim, Ensaio sobre a Cegueira é uma ficção científica social. E é uma excelente ficção científica social. A gente já está vivendo em um futuro não tão distante, qual o mundo é submetido, digamos, a uma peste de cegueira. O cara, ele está ali dirigindo, ele para no semáforo e de um instante para outro ele começa a parar de ver. Ele fica cego. Estou cego, ele diz. Estou cego. Ele é levado ao doutor, ninguém vê nenhuma diferença nele e as pessoas que ele tem contato começam a ficar cegas também. E o mundo se torna um mundo cego. Só que uma mulher, que é a mulher do doutor, ela continua enxergando mesmo após a peste. Então, esses cegos são mandados para um lugar para ser presos, porque percebeu-se que essa doença ela é contagiosa. Então, eles prendem esses
cegos em algum lugar e ali deixam eles trancafiados, sozinhos. Alguns autores passaram um livro descrevendo o processo da peste, como é, mas o José Saramago é interessado no depois disso, no ser humano. Mesmo em situações tão adversas, os nossos conceitos de dominação, de exploração do outro ainda permanecem. Assim como os sensos de ajuda ao próximo, de carinho, de amor, os desejos sexuais. Tudo isso permanece. O que nos faz humano, o que nos prende aos nossos desejos, aos nossos instintos, permanecem mesmo em condições tão adversas. E isso está literalmente no romance, em qual uma parte ele fala: se a gente não for capaz de viver inteiramente como pessoa, vamos fazer de tudo, pelo menos para a gente não viver como animais. Mas ele também brinca com outros aspectos da cegueira. Ele mostra a cegueira em outros termos. No meio desse ambiente da prisão, vai surgir pessoas que vão se aproveitar das outras. Pessoas que vão querer dominar esses outros cegos. E aí também surge o medo. O medo também cega, assim como ele brinca nessa passagem do livro. O medo cega, disse a rapariga dos óculos escuros. São palavras certas. Já éramos cegos no momento em que cegamos. O medo nos cegou. O medo nos fará continuar cegos. Essas pessoas estavam oprimidas dentro da prisão, mas também estavam oprimidas fora. Que é o que a menina fala. A gente já estava cego antes de vir para cá. E vai continuar cego mesmo depois de sair. A opressão faz as pessoas não verem o mundo à sua volta. E esse é o grande problema da nossa sociedade. As pessoas elas não querem desenvolver o seu próprio ponto de vista. Elas querem ser conduzidas pela grande massa. As pessoas hoje elas não carregam uma opinião própria. Se o mundo diz que gosta de um livro, elas têm que gostar. Se o mundo diz que esse livro não é ficção científica, as pessoas têm que concordar. Isso cria situações que nos tornam animais, como, por exemplo, assassinar pessoas no meio da rua em acusações falsas que ainda não foram comprovadas, em buscar a vingança. Esses sentimentos animais nos cegam. Pessoas que matam as outras cometendo crime piores do que aquela pessoa que está sendo incriminada e acusada sem direito à resposta e sem direito à defesa. E é isso que o José Saramago contesta. E é isso que torna esse livro tão espetacular e tão sensacional. O problema na cegueira desse livro passa. Mas será que o nosso problema de cegueira vai passar? Isso que o José Saramago joga na nossa cara. Isso aqui pode ser fantasioso, isso aqui pode ser ficção científica e foi curável. Mas e agora o nosso problema real de cegueira? Qual que é a solução dele? Quando você lê um livro que te deixa dessa forma, quando você lê um livro que te faz pensar no mundo que você vive, um livro que fica na sua mente, não importa o que aconteça e não importa há quanto tempo você tenha lido, você tem certeza naquele momento que você lê um livro especial e um livro que agora faz parte de você. Conheço pessoas que não gostam da mensagem política e da mensagem que o José Saramago traz por trás do livro, justamente por aliarem esses pensamentos com os pensamentos do autor, como se fosse uma vendagem política, como eu já vi em algumas resenhas que apedrejam o livro. E eu acho até interessante para um debate, mas eu acho que a gente também não deve se cegar nos nossos próprios pontos de vista. A gente tem que estar aberto a conversas e a diálogos. E eu acho sim que é um livro importante, então eu vou te indicar sim Ensaio sobre a Cegueira, não só para os interessados em ficção científica, mas para os interessados em um excelente romance, um romance que marcou a minha vida e com certeza é e vai ser um dos melhores livros que eu já li. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Vamos conversar um pouquinho nos comentários. Sério, esse livro tem muito pano para manga. Vamos dialogar um pouquinho nos comentários sobre a maneira como José Saramago escreve, sobre essa história fenomenal que ele conta e também sobre a nossa cegueira e quais as soluções para ela. É isso, deixe o seu comentário, curta o vídeo, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Continue acompanhando o nosso especial de ficção científica, porque tem indicação de muitos outros livros legais ainda. Obrigado e até mais.